Bom dia, gente! Ciência é Tudo de hoje vai falar de um assunto diferente e bem interessante. A gente vai entrar no reino dos fungos. Eles são pequenos organismos que são muito importantes para os ecossistemas, já que realizam a decomposição das matérias orgânicas. Essas formas de vida, elas são abundantes em todo o mundo, com diversas espécies diferentes catalogadas. Para os seres humanos, os seus usos são os mais variados. Alguns podem servir de alimento, outros servem como base para medicamentos. Mas é preciso cuidado também, porque tem muitas espécies venenosas e algumas podem ser até alucinógenas. Tá preparado para seguir nessa jornada com a gente? O Ciência é Tudo tá começando. E para a gente começar a nossa jornada de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre esse fascinante reino dos fungos. Mas afinal, o que eles são de fato, hein? Os fungos anteriormente eram classificados como vegetais ou protistas, mas hoje estão agrupados num grupo específico chamado reino fungi. Este grupo é formado por diversos organismos e são encontrados em diferentes habitats, no solo, na água, nos animais, no homem e nos detritos em geral. O reino fungi possui desde fungos microscópicos de apenas uma célula, como as leveduras, até os pluricelulares, como bolores e cogumelos. Especialistas estimam que existam cerca de 1.500.000 espécies de fungos habitando o planeta Terra. Os fungos são organismos heterótrofos. Isso significa que não produzem o próprio alimento. Eles dependem da ingestão de matéria orgânica, seja ela viva ou morta, para sobreviver. E a reprodução dos fungos se dá de duas formas: assexuada, por meio de brotamento, fragmentação ou produção de esporos, ou então sexuada, a partir do encontro de indivíduos de sexos diferentes. Muitos fungos fazem parte da nossa alimentação, como é o caso dos cogumelos champignon e shiitake. Os fungos também estão presentes na produção do pão e até mesmo na fabricação de bebidas alcoólicas, como vinho e cerveja. Na área da saúde, alguns fungos também são fundamentais para a fabricação de antibióticos, por exemplo, como a penicilina, e também na fabricação de repositores da flora intestinal. Mas, como nem tudo tem só um lado bom, os fungos também podem gerar problemas, pois alguns deles são considerados parasitas. Isso significa que, se não controlados, causam doenças aos animais, às plantas e também a nós, seres humanos, como, por exemplo, micoses, frieiras, candidíase e até mesmo infecções mais graves. Os fungos podem ser utilizados de muitas formas. E o que você acha que eles podem fazer pela agricultura, hein? Uma capacidade muito interessante de alguns tipos de fungos é que eles permitem que as raízes das plantas absorvam mais água e nutrientes do solo. A utilização dos fungos na agricultura moderna, por exemplo, apresenta um grande potencial biotecnológico com diversos benefícios: incremento na produção de biomassa vegetal, aumento na produtividade da planta e diminuição do uso de fertilizantes. E o Instituto Nacional do Semiárido, que é o INSA, é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, está implementando um banco de esporos de fungos para utilização na agricultura. Olha só. Sediado em Campina Grande, na Paraíba, o Instituto Nacional do Semiárido, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, realiza estudos e outras ações que visam a sustentabilidade do semiárido brasileiro.
Entre as iniciativas do Instituto está a implementação de um banco de inóculos de fungos micorrízicos arbusculares. Os fungos micorrízicos arbusculares são fungos específicos do solo que realizam associações com as raízes da maioria das plantas terrestres e são organismos biotróficos obrigatórios. Isso significa que ele precisa da planta para poder completar o seu ciclo de vida. Ele necessita de uma planta hospedeira. Então, a sua reprodução geralmente é feita em casa de vegetação, né, onde eu tenho um espaço para cultivar essa planta e poder fazer a reprodução desses fungos. O intuito da implementação do banco de inóculos dentro do Instituto Nacional de Semiárido, ele veio como uma ideia para dar suporte para as pesquisas, né? Então a gente viu a importância de ser estudado, né, as espécies. Quando eu tenho um estudo de uma espécie que ocasionou um aumento na biomassa vegetal ou que auxiliou no estresse hídrico ou até no estresse salino, eu tendo esse banco, eu posso repetir essa pesquisa e também a importância do intercâmbio dessas espécies. Quando eu falo de benefícios na agricultura, né, através da aplicação dos FMAs, um desses benefícios é no aumento da absorção do fósforo, né? Os FMAs, eles proporcionam um aumento na capacidade de absorção tanto de água como de diversos nutrientes, mas principalmente do fósforo, né? Que é um macronutriente para a planta, mas que a planta tem dificuldade de acessar por ele ficar fixado no solo. Então, a utilização, né, dos fertilizantes fosfatados vem crescendo cada vez mais, porém a gente não vê essa disponibilidade para a planta no solo. E aí entraria os FMAs, né, ajudando a planta a conseguir absorver esses fósforos. E isso diminuiria o uso dos fertilizantes fosfatados, certo? Porém, eu preciso ter um certo cuidado também no meu manejo da minha cultura, né? Como, por exemplo, não revolvendo muito o solo para que eu não quebre essas estruturas, para que eu não rompa essas hifas e também não utilizando os defensivos agrícolas que possam prejudicar também essas espécies de FMAs. Outro instituto que possui linhas de pesquisas ligadas ao uso de fungos na agricultura é a Embrapa Agrobiologia. Com sede no município de Seropédica, no Rio de Janeiro, é uma unidade descentralizada da Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Embrapa Agrobiologia mantém uma coleção de culturas que é chamada Centro de Recursos Biológicos, Joana do Berraine, né? O nome é a saudosa doutora Joana do Berraine. Nessa coleção de cultura nós mantemos tanto bactérias quanto fungos. Esses micro-organismos são utilizados de uma forma geral para o desenvolvimento de produtos, para pesquisa, que são utilizadas na agricultura no final do trabalho como um todo. A nossa atividade ela se inicia desde um isolamento de um material no ambiente, no solo, numa floresta ou mesmo na água. Depois realizamos diversas caracterizações até identificarmos o seu potencial, testes e tudo mais. Depois nós organizamos as informações, armazenamos esses materiais que podem ser utilizados na pesquisa ou mesmo no desenvolvimento de produtos lá ao final. Ao longo do desenvolvimento da nossa espécie, nós fomos aprendendo a manusear, a manipular, a explorar esses micro-organismos, a domesticá-los de certa forma. E o que a gente faz hoje? Hoje nós utilizamos a ciência, né, em prol de dominarmos esses organismos para que trabalhem para a gente. Então nós podemos substituir, por exemplo, produtos químicos sintéticos, os famosos inseticidas, em muitos casos, por agentes de controle biológico, como é o caso esse fungo, que é uma bovéria, do grupo das bovérias, que ataca insetos, coloniza o corpo dos insetos. Nós temos produtos à base disso e que substituem muitas vezes inseticidas químicos e até com eficiência maior.
Então, o que a gente faz? Dentro de um laboratório, a gente tem os organismos, né, que normalmente já foram estudados e estão armazenados numa coleção de cultura. A gente retira esses organismos dessas coleções de cultura e começa a fazer testes em cima de um organismo-alvo, identificando funções, né, e fazendo as caracterizações. Depois se desenvolve a formulação, um produto propriamente dito, busca seu registro no Ministério da Agricultura, que é o órgão que regulamenta e que mantém os registros de produtos no país. E depois, então, ele pode ser utilizado e os produtores podem se beneficiar desse produto. E não são só as plantas que os fungos ajudam a ficarem mais saudáveis. A sua aplicação na medicina humana já é conhecida há muito tempo. Seja na fabricação de medicamentos como antibióticos e penicilina, ou então em usos terapêuticos, como, por exemplo, na medicina tradicional chinesa. O reino dos fungos é diverso, complexo. São mais de 100 mil espécies catalogadas em todo o mundo. Mas a estimativa é que este número seja muito maior e chegue à casa dos 5 milhões. Estes organismos tão singulares são fundamentais para o ciclo da vida no planeta Terra, pois ajudam no processo de decomposição e transformação de materiais, entre outras funções. Mas é justamente este poder catalisador dos fungos que faz as pesquisas científicas avançarem, especialmente na área médica. Um dos achados mais conhecidos é o da penicilina, que foi descoberta por acaso em 1928 pelo escocês Alexander Fleming. O bolor identificado em culturas de bactérias que estavam sendo analisadas provou-se um poderoso agente bactericida. A descoberta rendeu alguns anos mais tarde um Nobel de Medicina e ajudou a salvar milhões de vidas durante a Segunda Guerra Mundial. É considerada uma das mais importantes da humanidade. De lá para cá, seguem os estudos. Aqui no Brasil, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Fiocruz, busca na Antártica fungos que podem ajudar a combater doenças como a dengue. É o projeto MicoAntar. Eu participo do Programa Antártico Brasileiro como pesquisador desde 2006, isolando esses fungos. Nós começamos com um trabalho de solo e vimos que tinha uma certa diversidade, depois avançamos para outros substratos. Então, de lá para cá, nós catalogamos várias espécies de fungo nesses ambientes antárticos. Montamos uma coleção de fungos viva, que ela fica na UFMG, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, fica congelada, mas viva. E para estudar, né, além da diversidade, a capacidade metabólica desses fungos em produzir substâncias bioativas, ou seja, antibióticos. E outras substâncias também, mas mais focado nos antibióticos. Por quê? Porque esses fungos da Antártica, como eles estão isolados geograficamente há muito tempo, você pode ter ali linhagens, espécies muito antigas, selvagens, produtoras de substâncias inéditas. Por quê? Adaptado a essas condições extremas desse ambiente antártico, eles têm que possuir vias metabólicas diferentes. O que a gente já vem detectando nesses fungos da Antártica? Muitos deles se mostraram capazes de produzir substâncias com atividade antifúngica e herbicida para utilizar na agricultura, né, como controle de pragas na agricultura. Alguns apresentaram atividade contra a leishmaniose, contra a doença de Chagas, contra o vírus da dengue. Então, o projeto hoje está numa etapa que é conhecer essas substâncias. Então, nós identificamos que os fungos produzem essas substâncias, nós detectamos isso. Então, para isso, a gente submete os fungos a processos fermentativos, né? Eles vão ser crescidos em condições que eles gostam, né? Condições de 15 graus, por exemplo, no meio nutritivo adequado para ele. E aí a gente tem uma metodologia química que a gente extrai essa substância. Então, a gente tem um extrato, a gente testa esses extratos nesses modelos biológicos e detecta o extrato ativo. E aí a gente trabalha, né, o isolamento dessa substância e a identificação dessas substâncias, desses extratos, com essas atividades. Então, a gente está nessa etapa atualmente de identificação das substâncias com atividade biológica.
do solo gelado para o bem quente. Foi na Caatinga que o pesquisador Wesley Paiva achou um fungo capaz de produzir uma substância eficaz contra a oxidação das células. É a quitosana. Este elemento natural ajuda no combate a doenças como diabetes e o mal de Parkinson. Moléculas produzidas por fungos são estudadas no mundo inteiro, visando o tratamento de doenças como câncer, doenças metabólicas como diabetes e doenças que podem ser causadas por estresse oxidativo, como Alzheimer e Parkinson. Nos meus estudos, eu utilizo quitosana, extraída de fungos que são presentes no solo do bioma Caatinga, e suas modificações químicas. Os resultados demonstram que essa quitosana fúngica diminuiu em cerca de 50% a produção de radicais livres, que são moléculas oxidantes que promovem o estresse oxidativo e, consequentemente, danos nas células. Esses resultados conferem à quitosana fúngica um lugar de destaque na utilização das mais diferentes formas na medicina e, consequentemente, demonstrando ainda mais o grande potencial de moléculas produzidas por fungos na área da medicina. No Reino Unido, pesquisadores investigam também as aplicações de uma substância encontrada em um cogumelo específico para o tratamento da depressão. Mas lembram quando eu disse que o reino dos fungos é complexo? Então, eles que podem ser alternativas importantes à saúde, também podem ser letais ao ser humano. Algumas espécies podem acometer órgãos como os pulmões, fígado, intestino e rins. E em caso de pacientes com sistema imunológico debilitado, podem levar à morte. E não sai daí que depois do intervalo a gente volta a falar sobre a ciência dos fungos. O Ciência Tudo já está de volta. E a gente volta com o Ciência é Tudo hoje falando da ciência dos fungos. Talvez o uso mais conhecido dos fungos pelas pessoas seja na culinária. Sim, porque a fermentação de alimentos e a fabricação de pães, queijos, vinhos, cervejas, com a ajuda dos fungos, é utilizada pela humanidade há muito tempo. E também, existem muitas espécies comestíveis de fungos. Mas mesmo que você nunca tenha comido um fungo na vida, provavelmente você já comeu algum alimento que foi produzido com a ajuda deles. Shimeji, shiitake, champignon. Os cogumelos famosos na cozinha asiática têm sido cada vez mais consumidos e adaptados à culinária mundial. Estes fungos são ricos em proteínas, vitaminas do complexo B e fibras. Podem ser incorporados a pratos grelhados, assados, risotos e sopas. E estão presentes também na fabricação de cervejas e até de pães. Aqui no Brasil, este menu considerado vegetariano tem ganhado cada vez mais adeptos. A estimativa do consumo anual no país chega a 25 mil toneladas, segundo a Associação Nacional dos Produtores de Cogumelos. Destas, 14 mil toneladas são produzidas no Brasil e 11 mil são importadas, especialmente da China, líder na produção mundial. De acordo com a associação, o cultivo e comercialização local ganharam força na última década, agregando inclusive a plantação de espécies exóticas. E no Distrito Federal, a Embrapa utiliza uma técnica chinesa de cultivo de cogumelos. Com mais produtores aptos no manejo da iguaria, a ideia é que aumente a oferta ao consumidor e torne o preço cada vez mais acessível à população. Eu trabalho com cogumelos desde 1995, quando eu tive a oportunidade de participar do primeiro curso internacional para países em desenvolvimento em Fuzhou, província de Fujian, na China. Quando eu estive na China, aprendi sobre o cultivo de cogumelos usando capim como principal componente, ao invés de usar toras ou serragem. O uso da tora ou serragem, você está contribuindo para o nosso desmatamento, ou seja, vai tornar o meio ambiente não muito favorecido.
para as plantas e até os animais existentes naquela região. Então, a técnica juncal usa capim como principal componente. E, na minha opinião, é a melhor técnica para se cultivar cogumelos no Brasil e no mundo. Mais de 50 cursos já foram realizados para interessados. Nós já organizamos 53 cursos de cultivo de cogumelos presenciais. Primeiramente, eu oriento que vocês façam um curso presencial ou online. Depois, vocês vão escolher qual é o cogumelo que você quer cultivar, quais as melhores condições para a sua região. Se você mora numa região fria, então o ideal seria cultivar o shimeji, que pode suportar uma temperatura até 18 graus. Se você prefere um cogumelo porque você mora na região com a temperatura mais elevada, de que 20 graus, 22 graus, então usa ou produz o shiitake, que suporta uma temperatura mais elevada. Mas mesmo assim, nós orientamos que vocês cultivem não em céu aberto, mas em galpões ou casas de vegetação. A escolha do cogumelo é muito importante para você obter uma boa produção de cogumelos. A escolha do cogumelo, a escolha da linhagem, a escolha do grão de cereais que você vai produzir suas sementes e a escolha do substrato. É fundamental vocês terem conhecimento não somente técnico, mas também teórico. E por falar em clima adequado, na Amazônia, uma parceria entre o INPA-MCTI e a comunidade local decidiu aproveitar na culinária os cogumelos que nasceram em madeiras de reflorestamento. O trabalho rendeu um livro que levou o prêmio Jabuti em 2017 na área de gastronomia. E o Ciência Tudo de hoje já está quase terminando, mas antes a gente vai para o nosso giro de notícias da semana. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, o astronauta Marcos Pontes, participou da cerimônia de abertura da 31ª Conferência Amprotec de Empreendedorismo e Ambientes de Inovação. O evento foi realizado pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, Amprotec, em conjunto com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. O futuro nosso no Brasil e no planeta como um todo sendo construído por pessoas otimistas, pessoas realistas, pessoas que trabalham persistentes, e isso praticamente quando eu estou falando, acho que a gente define aí também os empresários, né? Os pequenos empresários, aqueles que estão começando suas empresas, é exatamente isso que precisa, desse otimismo, dessa persistência, né? De acreditar numa ideia e seguir, né? Em torno daquilo lá. A Comissão Técnica Nacional em Biossegurança, CTN-Bio, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, realizou reunião com o objetivo de avaliar a biossegurança de organismos geneticamente modificados, os OGMs. A CTN-Bio é uma instância colegiada multidisciplinar que reúne cientistas e especialistas com atuação reconhecida em diversas áreas do conhecimento relacionados a OGMs. Nessa reunião, nós fizemos a aprovação para comercialização de 4 eventos. O primeiro evento foi solicitado pela empresa Janssen Cilag, é uma terapia gênica usando células CAR-T para o tratamento de mieloma múltiplo, um tipo de câncer. Esse processo foi aprovado em relação à segurança dessa terapia e ele vai para a Anvisa para avaliar a sua eficiência e o seu processo de produção. O segundo processo que nós tivemos a aprovação foi para uma Saccharomyces cerevisiae utilizada e deve ser utilizada para a produção de etanol. É uma levedura responsável pela conversão do açúcar em etanol. Ela foi solicitada pela Novozymes. Nós tivemos também a aprovação do segundo tipo de eucalipto geneticamente modificado para cultivo no Brasil. Trata-se de um eucalipto tolerante a herbicida e a solicitação foi feita pela empresa Suzano. Ele foi avaliado no dia de hoje e aprovado pela CTN-Bio. E, por fim, o último processo é
um processo solicitado pela Tropical Melhoramento em Genética. É um trigo tolerante a estresse hídrico e a herbicidas, que possui um gene que confere maior tolerância a estresses bióticos, que podem resultar em um aumento na produtividade em condições de ausência de déficit hídrico. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações lançou a segunda edição do programa Centelha. Estão previstos investimentos de R$ 105 milhões e a expectativa é apoiar a capacitação de 50 mil empreendedores, a criação de 1.350 novas startups e a promoção da cultura empreendedora em 26 estados e no Distrito Federal. Eu vejo um programa como esse, como o programa Centelha, um programa ideal para tirar essas ideias da cabeça, vamos chamar assim, ou tirar do papel, da gaveta, da garagem, do laboratório e transformar isso aí, né, em mais conhecimento, mais riquezas para o país, mais qualidade de vida para as pessoas. É isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Foi um grande prazer ter a sua companhia, começar aí esse final de semana com você. E se quiser rever esse ou então qualquer outro programa, é só acessar o canal da TV Brasil no YouTube ou então acompanhar tudo pelo aplicativo TV Brasil Play. Você já sabe, né? Tá tudo lá. E eu fico por aqui e a gente tem um combinado, tá? Semana que vem o nosso encontro tá marcado, sabadão, aqui na TV Brasil. Um grande beijo. Tchau.